Um antigo amigo, agora pior inimigo, do presidente argentino Javier Milei, disse a um programa de TV que o Milei teria um tablet com conteúdo sexual infantil. Não é a primeira vez que ele faz revelações bombásticas sobre o líder argentino. É isso mesmo que você está ouvindo, hein, gente? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão. Bora lá, bem sério. Vamos lá. A gente está falando de uma entrevista que rolou Peraí, com Sofia, acho o que o teu Santiago áudio... Cuneo, que é um Opa, jornalista. voltou. Opa, quer que eu comece de volta? Começa de volta porque deu uma falhada. Bora lá. A gente está falando de uma entrevista que rolou na última sexta-feira, dia 18 de abril, com o Santiago Cuneo, que é o jornalista e ex-amigo do Milei, no programa IPTV. Esse Santiago Cuneo, ele não é, deixar bem claro, ele não é um cara de esquerda, muito pelo contrário, sabe? Ele é um cara aí de extrema direita, praticamente um anarcocapitalista que, inclusive, já defendeu o golpe na Argentina, que, inclusive, era negacionista da pandemia, sabe? Defendeu dióxido de cloro como remédio para Covid, sabe? Então, assim, é um cara que, assim, nada de bom sai dessa pessoa. Mas, desde que o Milei assumiu a presidência, ele meio que se voltou contra o Milei. Então a gente pode colocar ele como, assim, sei lá, seria como aqui no Brasil, aqueles bolsonaristas que traíram o bolsonarismo, tipo, sei lá, Joyce Hasselman e pessoal desse tipo. E ele se tornou um grande crítico do governo Milei, talvez o maior dos críticos do governo Milei. E é muito engraçado porque o Milei ataca todos os seus críticos, mas não o Santiago Cuneo. E isso é uma coisa que todo mundo fica... Mas peraí, como é que esse cara ataca tanto o Milei e o Milei nunca responde nada? Nenhuma dos ataques desse cara. O que será que esse cara, que era tão próximo do Milei, sabe, tem sobre o Milei, que ele fala o que quiser e o Milei fica quietinho, pianinho. E foi exatamente isso que perguntaram para ele nessa entrevista. Vamos ver a resposta? E ele falou. Vamos ver a resposta? Por el 1% de lo que vos le dijiste al presidente, le han tirado la fuerza del cielo troll a esas personas. Então, para quem não tá vendo a tela, não tá podendo ler a legenda, por 1% que você já falou sobre o presidente, eles tiraram do além os trolls para fazer ataques. Le han tirado a funcionarios. Demitiram funcionários do governo, tweetando, destruindo. Tuiteando, destrozándolo. Saíram em rede nacional com jornalistas com periodistas próximos para matar essa pessoa. Matar a essa pessoa. E você não vê essa reação com você. Quer dizer... É decir... Você está blindado? Não, a ver, por que ninguém nunca viu um vídeo do presidente te respondendo? Ou o porta-voz, Adorni, dizendo alguma coisa. Por que acontece isso? O Adorni não responde porque perderia a zona livre que tem com a bruxa. A bruxa ele está chamando a Karina Milei, que é a irmã do presidente. Perde as horas livres que tem a bruxa. Então não pode me responder. E recém acabo de retweetar o presidente, que tweetou sobre o escândalo midiático, sobre o tema gravíssimo que hoje impera na Argentina, que é instalar a palavra pedofilia a nível social, é uma situação muito profunda. Aqui vale dar um pause para dizer que está tendo um deputado que está sendo caçado por suposto envolvimento com pedofilia. Porque acontece na semana que um deputado libertário foi condenado por ser pedófilo. E o irmão dizia que não sabia que pornografia era um delito. Então ele está dizendo, o Milei está aqui dizendo, né, que é um delito simplesmente olhar pornografia infantil por causa desse deputado que foi condenado por isso. Então acabo de perguntar mais uma vez ao Javier Gerardo Milei
Si se acuerda Se que ele él se tenía lembra en una tablet que ele que tinha num llevaba tablet que Crónica, levava ao canal Crônica ejemplo um exemplo de la da defesa de de Murray, de su, Rothbard Murray, né, gente, que é um teórico libertário. Que seu su, paradigma su ideológico paradigma libertário, ideológico libertario, por eso por le isso puso colocou a em uno um de dos los seus perros Murray, cachorros o nome de Murray, tenía ele tinha imágenes imagens de pornografia infantil por para Murray explicar tenía porque razón en Murray que un tinha menor podía razão que se o menor podia sexo con consentir adulto. sexo com Entonces, yo adulto. digo, Então eu le digo, acabo de tuitear, acabo de puede twittar, retuitear, pode me puede contestarme, retweetar, pode ¿Por me qué no lo responder, hace? pode puede venir a fazer isso. IP, Pode vir ao canal siéntenlo IP, ahí. coloquem ele A aí. ver, Não no pasa responde porque porque tudo é verdade. Resumindo a história. Teve um deputado libertário nos Estados Unidos, na Argentina, que foi condenado por pedofilia. O Milei disse que é só olhar pornografia infantil deveria ser um delito, respondendo a acusação contra esse deputado. E esse cara tá aí dizendo na TV, em rede nacional, olha, o Milei tá falando isso agora, mas ele tinha um tablet com pornografia infantil que ele usava para dizer que o Rothbard Murray, que é um ideólogo que ele gosta tanto a ponto dele ter dado o nome de Murray para um dos cachorros dele, estava certo ao dizer que criança pode transar com adulto que pode consentir. É isso que esse cara acabou de dizer. E, Ana, eu vou te dizer, Que bomba, hein? né? E eu vou te dizer, não é a primeira vez que o Cunha solta uma bomba desse tipo para cima do Milei. Ano passado, o Cunha falou que o Milei estava envolvido em uma rede de pedofilia, tá? E daí as pessoas pegaram e falaram para ele: escuta, se você tem uma acusação tão grave quanto o presidente, você não pode simplesmente chegar e falar. Você tem que levar isso para a justiça, né? O Cunha levou. O Cunha cumpriu sua promessa e levou a denúncia contra Milei por pedofilia à justiça. Isso em junho de 2024. E aí até fica uma pergunta, o que a justiça da Argentina está fazendo? Porque isso foi em junho de 2024 e até agora o Milei sequer foi chamado para prestar depoimento. Mas enfim, é disso que nós estamos falando. E tem mais acusações que o Cunha também já fez contra o Milei. Por exemplo, ele falou que o Milei teria confessado para ele que tinha sido assessor, aí meio que um assessor econômico, de traficantes de drogas. Vamos lá, vamos ver o vídeo no canal C5N. Tiene que reunir ciertas condiciones de habilidad moral. Aí ele está dizendo que as pessoas têm que, para ser presidente, né, e no contexto, para ser presidente, a pessoa tem que ter certas condições morais. Si tiene inhabilidad moral, no puede ser presidente. Se não tem condições morais, não pode ser presidente. Entonces, estamos frente a situaciones, pero vamos a poner cosas que la gente por ahí no sabe. Então estamos na frente diante de uma situação que, vamos trazer coisas que as pessoas não sabem. Y que no son tan graves en materia de lo que E que não são assim tão graves. conozco y puedo decir. Este muchacho no podía comprarle la comida a los perros. Quando o Milei era criança, ele não tinha dinheiro para comprar nem comida para os cachorros. Y las pipis no lo podía pagar. Estamos hablando de una bolsa de comida. Hoy el canil tiene aire acondicionado. A gente está falando de uma situação aí de ter um saco de comida. Hoje os cachorros dele têm até ar-condicionado. En la Quinta de Olivo, pagado con la nuestra. Pago com o nosso dinheiro. Entonces un día me dice, no llego. Tengo que hacer cosas para llegar, pues no llego. Trabajaba ya para Urnequian, el Grupo América. Pero no ganaba bien, evidentemente. No llegaba. E daí ele me dizia, olha, eu não consigo. Eu não tenho aqui até meu trabalho, mas não consigo. Uhum. E daí o jornalista fala, pelo visto não ganhava bem. Y entonces un día me dijo, estuve asesorando unos narcos. Então um dia ele me disse, olha, eu estou assessorando uns narcotraficantes, uns traficantes. ¿Qué? ¿Cómo? Estuve Como? asesorando unos narcos. Eu estou assessorando uns traficantes.
Era una extra que se hacía, un kiosco extra, Era um extra que ele fazia, asesorando en materia financiera, ¿no? O sea, assessorando em matéria financeira, né? no dijo yo trafiqué droga ni agarré No, pana de pero cocaína. bueno, un Ele não disse que traficou droga nem nada do tipo. asesor financiero, pensá que el narco tiene mucha guita No, en no, negro. pero es una cuestión. Mas e daí a jornalista fala, mas assessor financeiro de um traficante. Moral, ¿no? Y Es moral, delito, pero es además, moral. porque estás. E daí o outro dizendo, é um delito moral, né? Eu, sinceramente, eu já colocaria isso, não sei, talvez até criminal, né? Sei lá, uma questão de formação de quadrilha, alguma coisa desse tipo, mas enfim. Sonando. Cómo lavar dinero o hacer, digamos, inversiones blue. E daí ele fala, ensinando como lavar dinheiro, sabe? Gente. E isso Isso não é realmente um problema moral, gente. É muito maior do que isso, né? muito maior. E isso é de fevereiro de 2024, Ana. E aí, que é assim, tipo, fazia uns 2 meses que o Milei tinha assumido a presidência da República. E daí eu te digo, Ana, Milei nunca sequer se deu ao trabalho de responder a essas acusações, sabe? Ele simplesmente faz de conta que não está acontecendo. Ele não nega, não ataca, não confirma, não ataca, não faz nada. E é por isso que a gente fica, assim, tipo, na dúvida. O que diabos que esse Santiago Cunha tem de informação sobre o Milei, tem de provas contra o Milei, a ponto dele poder ir na TV dizer que o Milei ensinava narcotraficante a lavar dinheiro, de ir na justiça denunciar ele por envolvimento com pedofilia, dizer que ele tinha tablet com imagens de pornografia infantil, e que o cara fala isso e ninguém, não rola nada, não rola nada com ele. Não sei, me passa assim pela cabeça que alguém deveria dar assim eu ia dizer, não apenas dar um espaço para esse cara, porque espaço dá para ver que ele pega, né? Agora tem que dar o espaço e dar uma apertadinha maior, que é para ele soltar um pouquinho mais de informação aí das coisas que ele tá trazendo, porque é que também não é do interesse dele, porque ele também tá se mantendo na base dessa proteção, né? Ele tá se mantendo na base dessa proteção e tá ganhando com isso, tá ganhando holofote, tá ganhando dinheiro, inclusive ele tá planejando se lançar como deputado federal nas próximas eleições. Então, eu acho que para ele está numa posição muito confortável, né? Tô aqui pensando, pô, como que existe uma situação estável aí, entende? Há um potencial explosivo muito grande, no entanto, este sistema está estável. Ninguém tem interesse de sair dessa posição. E aqui a minha cabeça está pensando, o que é que poderia acontecer para desestabilizar esse sistema? Não sei, mas era o que eu desejaria para essa situação, porque realmente o Milei, quanto mais você levanta coisa, mais sujeira vai saindo, né? Exato. Caraca. Eu tô com um comentário do chat aqui, deixa eu ver se eu consigo achar de volta, que eu já tinha colocado ali. Não vou conseguir achar aqui. Coreano 12 diz: as ideias libertárias sempre foram ligadas a esse tipo de prática. É só pesquisar sobre as experiências libertárias que já aconteceram, né? E no fundo, assim, isso tem muito a ver mesmo, né? Com essa defesa, essa coisa que o Milei se associou muito, né? Durante a sua campanha e tal, essa coisa do liberdade ao carajo, tudo mais. Essa coisa assim, liberdade, que é a galera que tá pegando, né? E tem uma galerinha aí, né, se identificando com isso, discurso aí de um certo pessoal aqui do Brasil, né, que gosta desse discurso da liberdade total, liberdade de expressão, liberdade econômica, tudo liberdade. E no fundo é uma busca de um salvo-conduto, assim, né? Ou mais ainda, né? Ou mais diretamente, do afastamento da responsabilização pelos seus atos. E aí, esses atos podem ser quaisquer, né? Desde defender partido nazista até
outras, né, outras coisas aí, eu ia dizer mais pesadas, mas aí começa a virar uma hierarquização difícil de fazer, né? Mas é tudo, né? Desde do tipo de material aí que o Milei está sendo acusado de ter, enfim, né? É uma ideia, assim, de uma sociedade desregrada, onde os desejos deles, eu não consigo ler de outra forma, sabe? Os desejos deles, as vontades deles são completamente desimpedidos e desvinculados de qualquer tipo de responsabilização. Não é que eles não desejem que haja regras, porque quando é para regra para proteger eles, eles querem, né? O que eles não querem é que eles tenham qualquer tipo de responsabilidade. E eu continuo achando que isso é uma proposta, assim, de uma imaturidade emocional, assim, de uma coisa, né? Para mim, eu não consigo não ler as coisas dessa forma. Mas, enfim. Eu não sei Assustador, eu não Sofia. sei se eu diria imaturidade, Ana. É? Eu não acho que isso seja uma questão de imaturidade. Eu acho que isso é uma questão de poder. Poder? É de se Pode julgar ser. numa Pode posição ser. de poder, que eu posso fazer o que eu Eu posso quero. fazer, posso fazer o que eu quero, é a hora que eu quero e ninguém manda em mim. Né? Sim. E isso vem muito. Para mim, não é surpresa que esse tipo de ideologia seja tão forte entre homens brancos heterossexuais, porque Então. são as pessoas que estão acostumadas a estar sempre nessa posição de poder. Então, eu julgaria mais É. e que acham que merecem estar nessa posição de Sim. poder, que, Sim. sabe, existe Sim. tem uma palavra em inglês, eu odeio usar anglicanismo, mas é que eu não achei ainda uma tradução boa para essa palavra, que em inglês eles falam entitlement, né? Essa coisa de que, assim, já ter essa noção, essa ideia de que você tem o direito a esse privilégio. É um grupo que já é criado para acreditar que eles têm esse privilégio, têm o direito a estar nessa posição de poder, no qual eu faço o que quiser, ninguém pode me dizer não. Eu acho que vem muito nesse sentido. E muito das reações que a gente vê nessa galera, né, que se choca com o mundo e com qualquer mínimo progresso, né, qualquer mínimo passo numa direção progressista, assim, né, que se veja causa assim um choque muito grande, que é justamente em relação a isso. Me foi prometido todo o poder do mundo. Por que estão dizendo aqui que eu não posso fazer o que eu quero? Entende? Por que eu não posso fazer a piada que eu quiser? Por que eu não posso ver o que eu quiser? Por que eu não posso falar o que eu quiser? Por que eu não posso, né? Me foi prometido o mundo, me foi prometido todo esse poder. Então, qualquer coisa que venha a ameaçar essa posição é vista como algo que deve ser destruída, né? E é o que essa galera faz, né? São os libertários que são contra a exposição em museu, entendeu? É isso que explica. Ai. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. É isso aí. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.